Olá, meu nome é Ian, sou do grupo Acurados e eu vou apresentar para vocês os nossos resultados sobre o desafio Mura. Vamos começar então explicando o próprio desafio Mura, depois vamos falar sobre o pré-processamento das bases, depois sobre o pós-processamento dos resultados dos modelos, depois finalmente dos modelos em si, que a gente treinou, e por último sobre uma série de aprimoramentos que a gente acredita que seria necessário para melhorar o resultado do nosso modelo final. Bom, o Mura é um desafio cujo objetivo é o desenvolvimento de um modelo capaz de classificar se um paciente possui ou não lesões em partes do braço, diferentes partes do braço, usando imagens de raio-x. A base do Mura ela é composta por 40.000 imagens de 7 diferentes regiões do braço. Essas imagens são divididas em 36.800 imagens para treino, que pertencem a 3.500 estudos individuais e outras 3.200 imagens para testes que pertencem a 1.200 testes individuais, sendo que cada paciente pode ter mais de um estudo e esses estudos podem ser de sessões diferentes. E cada estudo pode ter e tem mais de uma imagem. A base do Mura, as imagens estão divididas em uma série de pastas que respeitam essa hierarquia aqui à esquerda do slide. Olhando para os estudos agora, a gente identificou que tanto na base de treino quanto na base de teste, 40% dos estudos aproximadamente são lesões, que não representam um desbalanceamento muito grande, né? Olhando para os pacientes, a gente identificou que a maioria dos estudos dos pacientes tem apenas um estudo, porém alguns possuem mais de um estudo, e inclusive alguns pacientes têm estudo em sessões diferentes do braço. E os estudos também possuem, na média, aí, 3 imagens, né? Podendo variar de até 6 imagens. Nós fizemos um estudo do balanceamento por sessão, né? Podemos observar que ah, o número de imagens por sessão não é nada homogêneo, né? E assim como o balanceamento, né? Tem casos que chegam próximo da média, casos que têm um balanceamento um pouco maior do que a média. Agora, falando sobre o pré-processamento das imagens antes delas entrarem para os modelos, né? As imagens do Mura elas são retangulares. O lado maior a gente notou que ele tem sempre 512 pixels e o menor varia de acordo com o boxplot abaixo. A nossa primeira solução foi fazer o resizing para 128 por 128 pixels, porém depois a gente percebeu que era melhor aumentar a resolução para 224 por 224. Nós também criamos uma estrutura de classes que facilitou bastante o desenvolvimento das nossas redes e também o rollout por pacientes, né, e não por estudos. Cada classe ela possui outras classes, né? No caso, a gente começa com um dicionário de pacientes e aí cada paciente tem um dicionário de estudos, cada estudo tem um dicionário de imagens e cada imagem possui o endereço do arquivo da imagem. E agora para o pós-processamento, né, que refere-se ao que nós fizemos com os resultados dos modelos, né? Uma das coisas mais importantes que a gente fez foi classificar estudos e não imagens, né? Era um dos requisitos do desafio, né? Uma coisa é a gente passar a imagem por uma rede e receber um score e aplicar um threshold e ter uma previsão. A outra é a gente ter várias probabilidades de várias imagens e agrupar isso de alguma forma para ter uma previsão única para um estudo que tem várias imagens. E como a gente agrupou esses resultados, né? A gente pensou em duas soluções. A primeira usando o máximo, ou seja, para cada probabilidade que a gente recebia, a gente aplicava o threshold. E aí, caso pelo menos uma das imagens fosse lesionada, de acordo com o threshold, a gente considerava o estudo como lesionado. A outra forma seria fazendo uma média em cima das probabilidades de todas as imagens e em cima dessa média aplicar o threshold e descobrir se a imagem foi classificada como lesionada ou não. Nós falamos de threshold e o threshold nada mais é do que um limite onde os resultados acima dele são considerados como lesionados e abaixo dele considerados como não lesionados. A gente também teve que escolher para cada modelo que a gente desenvolveu um threshold ideal para o que a gente queria.
né? A forma que a gente mais utilizou para chegar nesses resultados é imprimir para cada threshold várias métricas, né? Ah, então a gente pode ver aqui nesse slide que a gente tem o F1, né, acurácia, precisão e recall para cada um dos thresholds, né, o F1 que era uma métrica importantíssima, a gente quer sempre maximizar ele, mas também a gente optou também por encontrar uma matriz de confusão que fosse mais equilibrada possível, né? Então, tentando achar um F1 alto e também uma matriz de confusão balanceada, como é o caso aqui, né? A gente pode ver que nos outros thresholds a, a gente não tem não tem uma matriz tão balanceada quanto essa aqui. Então, nesse caso, para esse modelo, a gente escolheu esse threshold. Outro método que também foi aplicado foi o de votação, no caso especificamente por Ensemble, que nós desenvolvemos com os modelos, os vários modelos que a gente criou, da seguinte forma, né? A gente usou um número ímpar de modelos para não gerar problemas de empate, e para cada modelo a gente descobriu o threshold ideal, com as regras discutidas acima. A gente classificou então cada imagem usando esses modelos, né, entre 0 e 1, lesionado e não lesionado. Contabilizamos então para cada uma dessas imagens quantos modelos classificaram essa imagem como lesionado. E se esse número for maior do que o número de não lesionados, né, a gente considera como a imagem como uma lesão. E aí agrupando a imagem então no estudo, a gente pegou caso apenas uma imagem fosse classificada como lesionada pelo Ensemble, a gente considerava o estudo como lesionado também. E finalmente vamos falar sobre os modelos desenvolvidos. O primeiro deles foi o nosso baseline, que é uma MobileNet simples, V2. A gente escolheu uma MobileNet porque é uma rede menorzinha, né? Ela tem muito menos parâmetros e menos camadas, então o tempo de treino dela, de execução, né, também acaba sendo menor, né? E ela já apresentou um resultado bem interessante, né? A gente tem aí a curva ROC, a área embaixo da curva interessante, 79, né? Não é um resultado ruim para um modelo baseline. E ela apresentou as seguintes distribuições. Foram essas imagens que levaram a gente a querer entender melhor a partir de que ponto a gente considera um paciente como lesionado ou não, né? A gente pode ver que a distribuição varia bastante quando a gente olha para clientes só lesionados e para clientes e só para clientes não lesionados. E o threshold escolhido para o baseline mesmo foi o de 0,5, que é o padrão, né? Por conta das características discutidas anteriormente, né? Ele tem um F1 relativamente alto e ao mesmo tempo apresenta um certo equilíbrio aqui na matriz de confusão. Depois do baseline, a gente treinou uma MobileNet também, só que dessa vez com um input com tamanho 224 por 224. A gente percebeu que houve uma melhora no modelo. A AUC dele aumentou para acima de 80, a gente estava em 79. E percebe-se que a curva está começando a pender um pouquinho aqui para a esquerda, próximo do eixo Y. Depois dessa rede, a gente treinou uma rede um pouco mais elaborada, né? Também uma MobileNet, com resize igual ao anterior, porém dessa vez com aumentação e com a rede inteira descongelada, né? Ou seja, a gente treinou a rede inteira dessa vez. A aumentação que nós utilizamos foi um flip horizontal e vertical e a rotação de 90 graus. Então a gente percebe que o modelo ficou melhor, né? A OC aumentou de 80 para 81 e a gente treinou aqui por enquanto apenas para 20 épocas porque o tempo de treinamento por época aumentou consideravelmente, né? Especialmente por causa da aumentação, é um processo bem custoso, e também porque agora a gente está treinando todas as camadas. Antes a gente estava só treinando as últimas camadas, mas dessa vez as camadas foram descongeladas, né? Então a gente treinou só 20 épocas. Conseguimos treinar o modelo por mais 20 épocas, totalizando 40 épocas para esse modelo, observando mais um aumento na AOC e a curva ROC se aproximando mais ainda do eixo Y. Outro método que nós aplicamos também foi classificar os estudos agrupando as imagens pela média e não pelo máximo, que era o que estava sendo feito antes. Isso teve um efeito de aumentar a AOC realmente, então o modelo ficou melhor apenas trocando esse método de agrupamento, como foi até recomendado pelos professores. Finalmente chegamos no nosso último modelo. Ele na verdade é um ensemble de vários modelos.
Um deles é uma baionete, que a gente acabou de ver no slide anterior, e mais 8 densinets, né? A gente treinou uma densinet para cada seção do braço e uma densinet para geral, parecida com a Mobilenet. Comparando os resultados do baseline com os resultados do Ensemble, a gente pode reparar que houve realmente uma melhora da performance do modelo. Todas as métricas estão melhores, né? E a matriz de confusão ali, a primeira linha manteve-se estável, que são os estudos não lesionados, né? Realmente não lesionados, mas a segunda linha teve uma melhora significativa. A gente reduziu bastante o erro e aumentou bastante o acerto de pacientes de estudos lesionados. E a gente percebe também que para a base de teste a gente percebe uma estabilidade grande, né? Claro que não é exatamente igual, mas os resultados são bem parecidos com a base de validação. Por último, a gente gostaria de discutir alguns pontos que a gente acredita que poderiam aprimorar a performance do modelo em próximas interações. Na primeira imagem, a gente consegue ver que a rede está prestando atenção em pontos para nós, né, escuros, né? Isso leva a gente a crer que de repente esses pontos não são realmente escuros e que a rede está identificando algum padrão deles. Talvez alguma coisa que tire esses pontos seja ideal para melhorar a performance dessa rede. Outra coisa interessante é que as próximas imagens, as outras três imagens, levam a gente a crer que a rede está aprendendo a identificar coisas vizinhas às lesões, não as lesões em si. A gente vê que ela tem bastante foco em próteses e em gessos também. E em algumas delas ela tem foco nenhum na lesão em si, apesar de ter acertado nesses casos. Então pode ser um bom aprimoramento para essa rede.